Começando agora para valer. Para quem não veio na aula, aqui tem um esboço de cronograma que estará no Classroom, tá bom, pessoal? Aqui. E rapidão, eu vou falar bem por cima de alguns critérios de convergência para a série. Critérios de convergência para séries. Por que eu vou fazer rápido? Porque eu sou da opinião que conta você faz em cálculo. Se no cálculo que vocês fizeram não teve conta de séries e sequências, aí o problema não é meu. Mas conta você faz em cálculo. Análise é para você justificar o porquê das contas que você fazia em cálculo. Em cálculo você justificar é meio opcional, você não precisa justificar todas as coisas. Mas em cálculo você não precisa justificar e precisa fazer conta. Em análise você não precisa fazer conta, mas você tem que justificar. Então eu sou dessa opinião. Todo mundo que dá análise pensa assim? Não. Mas paciência. Então, na última aula, o que é critério de convergência para a série? O que é isso? É algum critério que a gente olha para uma série e só de bater o olho nela e fazer uma conta ou outra, a gente fala, bom, essa série converge para algum lugar. Tipo, existe... Quando é que existe A pertencente aos reais, tal que isso aqui acontece. Claro, a rigor você pode usar a definição de limite para decidir, mas em geral é horrível você decidir se uma coisa converge ou não, tendo que adivinhar o limite. Na aula passada, a gente viu um critério de divergência, não de convergência. A gente viu que se não é verdade que o termo geral converge para zero, então essa coisa aqui não converge em R. Porque a gente viu na contrapositiva que se isso aqui tem um limite real, um número real, então esses terminhos têm que ir para zero. Na contrapositiva, você pega um negócio e vê que não vai para zero, então não converge. Por exemplo, se você pega essa série aqui, ela não converge em R, porque 2AN não vai para zero. Aí é aquela coisa de cuidado quando a gente dá um critério do tipo C, então você achar que é C e somente C. Isso não é um C e somente C. Na aula passada a gente também viu que a volta não vale porque a gente sabe, isso aqui, 1 sobre N, com N indo de 1 até infinito, a gente viu que isso dá mais infinito, só que 1 sobre N vai para zero quando N vai para infinito. Então não basta isso aqui ir para zero para convergir, isso é só uma primeira coisa que você bate o olho e foi para zero? Foi, então deixa eu ver se converge ou não. Só que tem um monte de testes, tá? Eu chutaria que se você procurar com bastante calma, você encontra mais de 20 testes. Mas aí são testes que é coisa assim, quem mexe com essas coisas direto precisa saber desses testes, a gente não precisa. No fundo, talvez um dos mais importantes é o critério de Cauchy. Critério de Cauchy para séries, que a gente viu na aula passada também que uma sequência converge na reta, se somente ela é de Cauchy. Então, em particular, como uma sequência xn em R
converge se e somente se ela é de Cauchy, segue que se a gente pegar esse critério e aplicar para série, isso aqui converge na reta real, C e somente C, se você olhar a sequência formada pelas somas parciais, C e somente C, essa sequência de Cauchy. Mas aí o que significa essa sequência ser de Cauchy? Lembra, uma sequência de Cauchy, vou puxar aqui em azulzinho. Sequência de Cauchy é os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos. Isso aqui ser de Cauchy, ó, essa coisa é de Cauchy significa para todo epsilon maior que zero, existe um nzão pertencente aos naturais, tal que se mzinho e nzinho são maiores ou iguais que n, então a distância entre eles é menor que epsilon. Isso é o critério de Cauchy. Se você se você usa esse critério e no lugar de xm e xn você tem essas somas parciais, o que você ganha é que para todo epsilon maior que zero existe um n natural tal que, e aqui a gente costuma fazer assim, porque é para quaisquer mnzinho maiores ou iguais que nzão. Se você pegar mn iguais, não tem graça, dá zero, então você pode tomar eles distintos. Sendo distintos, você pode supor que um é maior que o outro. Então, se você pega um n maior que um nzinho, e esse é maior ou igual que esse nzão, então quando você fizer a soma desse cara que está fazendo o papel do xm, putz, vamos cumprimentar ele, vai cumprimentar todo mundo de novo ou não? Você ia ficar mais silencioso quando eu cheguei um pouquinho atrasado. Não, mas das outras vezes você chegou atrasado e cumprimentou todo mundo. Não, tudo bem. Mas vai, não, fica à vontade. Já que... Não. Eu não quero inibir a expressividade dele, tipo. Dá oi para as pessoas. Esse é o Gilberto aí, pessoal. Sempre cumprimenta todo mundo. Pronto, agora você cumprimentou mais, sei lá, 5 pessoas. Um outro não volta com você, né? Ó, só não pode virar reitor, que aí perde, né? Tá. Então, ó, colocando esse cara nesse papel aqui, aí esse cara nesse papel aqui, isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Eu estou simplesmente pegando essa sequência e colocando no lugar dessa com essa terminologia. Mas aí olha que massa. A0 morre com A0. A1 morre com A1. Reticências morre com reticências. O M é maior que N. Então, esse N, em algum momento, ele está escondido nessas reticências aqui. Então, esse cara também morre. Só que ninguém mata esse. Então, isso aqui vira...
Ah, tá aqui. Isso aqui vira essa coisa. Então, isso tudo... Vou colocar aqui. Essa coisa vira isso. A, M... Ou em notação de gente grande... Então, as somas parciais de um pedaço, entre os pedacinhos vão ficando pequenininhas. Que é que aí é esse critério, essa afirmação. Uma série converge essencialmente C para todo epsilon, existe N, tal que M maior que Nzinho, maior ou igual que Nzão. Implica isso? É o que vocês vão encontrar nos livros de análise como critério de Cauchy para séries. Então, converge essencialmente C isso. É simplesmente você pegar o critério de Cauchy e aplicar para a sequência das séries das somas parciais. Só isso. Como corolário, a gente pode entrar eu vou falar bem rapidinho da noção de série absolutamente convergente. Tá, tem muita coisa sobre isso. Se fosse German dando análise, ele ia ficar umas 3 semanas falando de séries, né? Em complexo ele fez isso. Já com 2 anos. Também, eu não tenho muita paciência para série, não. Eu prefiro filme. Mas, então, esse critério é bastante usado para provar outros critérios. Em particular, esse aqui, a gente vai dizer que uma série é absolutamente convergente, se quando você fizer isso aqui, convergir na reta. Veja, não é a mesma coisa que dizer que a série converge. Aqui, essa série poderia ter termos negativos. Poderia ser que ela, a princípio, não convergisse, não sei, mas o que aí eu estou pedindo é que, com um valor absoluto, quando eu coloco o valor absoluto, eu garanto que ela converge. Agora, esse critério permite provar isso aqui, ó. Proposição. Toda série absolutamente convergente converge. Aí você para e pensa, porra, mas por que diabo alguém está inventando esse negócio? Eu já tenho a noção de convergência, aí a pessoa vai e coloca a porcaria de um módulo para falar de uma série que converge ou não. O porquê é o seguinte. Se você olha, por exemplo, essa série aqui, ó. Você concorda que conforme eu for alternando a paridade do N, a coisinha que eu estou somando, ela ora vai somar, ora vai subtrair. Você olha para isso, de cara você fala, porra, será que esse bagulho converge? Você ia ter que fazer um trabalho chatíssimo para decidir se converge ou não.
Mas você sabe que se você colocar em módulo, subsequência, Não está falando se uma subsequência dele se converte, que ele é contínuo, né? Ele é uma função, é uma série, é a série de Cauchy. Você está misturando bastante coisa, cara. Você está bem? Série contínua, a gente não está falando de série de função ainda. Calma. Calma, respira. Aqui não tem... Não. Não, deve até ter como falar alguma coisa de subsequência aqui, mas... Enfim. Aqui tá uma merda decidir se converge ou não. Porque dessa alternância de sinal. Essa aqui a gente sabe. A gente sabe até o número para onde isso aqui vai. Isso aqui é 1 sobre 2an somando de n igual a 0 até infinito. Isso aqui vai dar 2. Isso aqui é 1 sobre 1 menos meio. Que fica 1 sobre meio, que é 2. Esse eu sei que converge. Então veja, essa série converge absolutamente. Se eu sei que toda série que é absolutamente convergente converge, o fato de eu saber que essa converge me diz que essa converge. Acabou o problema. Se eu só queria saber que convergia, acabou. Por isso, para isso que serve. Se eu só quero saber que existe alguém para onde isso aqui vai, se não me engano. E aí, isso é um problema diferente, ó. Tipo, eu não estou querendo saber para onde isso aqui vai. Isso é um problema completamente diferente. Cada série que você... converge para onde? Outro problema. Métodos numéricos, essencialmente. Aqui você vai para cálculo numérico, sabe o que? Você vai dar algum truquezinho. Se não me engano, isso aqui dá... ln de 2? Talvez. Não importa. Foda-se. Tem algum número para onde isso aqui vai? Não quero saber qual. Quero saber se isso vai para algum número. Para saber se vai para algum número, eu posso usar isso. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa. Ok, tudo bem, professor. Eu entendi que isso é útil. Mas por que a palavra absoluto? Por que não usou uma outra palavra? Converge em módulo. Não sei o quê. Esse absoluto é por causa de um assunto que eu não vou entrar em detalhes com vocês, que é o seguinte. Se eu faço 3 mais 7, isso aqui é igual a 7 mais 3. A ordem com que eu somei, pouco importou. Será que para séries isso também acontece sempre? Então, depende. Tem séries que se você muda a ordem de como você está somando as coisas, você muda o resultado. Essas séries são chamadas de condicionalmente convergentes. Porque elas convergem segundo a condição com que você organiza as coisas. Agora tem umas que convergem para o mesmo lugar independente de como você muda. De como a ordem que você soma. Essas são as incondicionalmente convergentes. Ou, na reta, é equivalente, tenho quase certeza que é equivalente, a absolutamente convergente. Então, absolutamente é porque vai independer da ordem também. Em contextos mais gerais, vão ser coisas diferentes. Converge para um lugar independente da ordem, converge em módulo. Só que na reta real é a mesma coisa. É o que importa pra gente. Em dimensão finita é a mesma coisa, tá. É que você pode fazer isso aqui em norma, né? Então, esse absolutamente vem disso, tá? Para isso serve, então, só para vocês verem como prova esse negocinho. Então, ó, prova. A gente quer mostrar que a série converge, eu sei que ela converge absolutamente. Ou é absolutamente convergente. Para eu mostrar que ela converge, basta mostrar que ela é de Cauchy.
Basta mostrar que esse critério aqui acontece. Mas veja, se você pega mn pertencentes aos naturais com m maior que n, se você faz isso aqui, se você pega uma soma desse tipo dentro de um módulo, por desigualdade triangular, isso é menor ou igual que a soma dos módulos das coisinhas. Tudo bem? Mas aqui você está somando só de n, você está fazendo a de n mais 1 até am. Você está somando só esse pedacinho de toda a soma possível. Isso aqui é menor ou igual que você fazer isso. Soma todo mundo a partir de n. Se esqueceu os primeiros termos, está somando todo o resto. Certo? Agora, é um exercício da lista, que não é difícil, que se uma série... Pega uma série, vamos fazer assim. Tá aqui a série. Tá convergindo. Esqueça o primeiro termo. É como se eu tivesse feito isso aqui. Esqueça o segundo termo. É como se eu tivesse feito isso aqui. Esqueça o próximo termo. É como se eu estivesse fazendo isso aqui. Para onde vocês acham que vai a soma de todos os termos? Pega esse n aqui. Se você fizer esse n e para infinito, para onde essa série vai? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu escrever desse jeito. Ó, então... Então, aqui está a série, certo? Se eu arrancar isso aqui fora e passar para cá como sendo menos isso, esse negócio é isso aqui. Eu estou somando todo mundo a partir do n. Tudo bem? Agora faz n para infinito. Dos dois lados. Se você faz n para infinito, aqui você vai ter o limite de n indo para infinito dessa expressão, certo? Aqui você vai ter o limite disso aqui quando n vai para infinito. Só que aí, esse cara está constante, fica assim. Isso aqui é o quê? É o limite das somas parciais, que dava A. A menos A é zero. Então, isso aqui vai para zero. Então, quando você pega uma série e deixa de somar os n primeiros termos, dá um número menorzinho do que você tinha. Se você deixa de somar cada vez mais termos, você está somando cada vez menos coisa. Ou melhor, você está somando coisas cada vez menores. Então, isso vai para zero. Essencialmente, isso aqui essencialmente esse é o argumento. Porque aí agora, ó, a soma que a gente queria deixar pequenininha está menor que essa coisa que depende do n. Se você fizer n e para infinito, isso aqui vai para zero. Então, basta você tomar esse nzinho grande o suficiente para você deixar isso aqui pequeno. Mostrou que é de Cauchy.
Tá, mas no texto está mais explicadinho, eu não quero gastar tempo com critério de série. Agora, com isso, entre outras coisas, o que você prova, tem vários testes, esse em particular eu provei nas notas de aula. Se vocês tiverem paciência de olhar no Elon, tem lá também. Tem esse negócio aqui que chama de teste de D'Alembert. Teste de D'Alembert. Que essencialmente é uma versão de um negócio que, se vocês forem olhar em livros de análise estrangeiros, é o teste da razão, Racial Test. Mas eu gosto dessa versão aqui, que inclusive tem no Elon, que ela não usa lim-sup nem lim-inf, então ela é mais fácil de entender. O que está acontecendo? Não, tipo... Sério, tipo... tem alguma coisa... É da matéria, não? Umas coisinhas. Ele não apagou as datas, eu só perguntando algumas coisas sobre a data passada. Tá. Tudo bem. Tá. Não, tá. Não, tudo bem. Se eu souber... É que eu já apaguei, né? Eu não... Eu vou colocar no Classroom. Prometo, não vou esquecer. Não. É porque ecoa e eu me distraio. Desculpa, não é nada contra... Não. Tá. Então, esse teste é assim. Se x é diferente de zero para todo n, e existe um Czinho pertencente aos reais, tal que quando você faz isso aqui é menor ou igual que C, que é menor do que 1, para n suficientemente grande, então, quando você fizer essa série aqui, isso aqui é absolutamente convergente. É absolutamente convergente. Beleza, a prova não é chata, a prova não é difícil, eu não vou fazer, eu só vou dar um exemplo, que aí é uma coisa que eu fiquei muito puto com o livro do Elon, que ele coloca um exemplo de aplicação disso aqui. O exemplo tá ótimo, mas ele coloca como se fosse, assim, lendo é como se fosse a coisa mais blasé do mundo. Exemplo, para todo xzinho que pertence aos reais, note que isso aqui é absolutamente convergente. Realmente, isso sai direto desse corolário. Não estou falando que é difícil, porque, vamos lá. Quem que é o n mais 1º termo dessa sequência? É xn mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Quem é o nésimo? É xn sobre n fatorial. Quando você escreve isso aqui de um jeito menos horrível, fica assim, xn mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Aqui fica n fatorial sobre xn. Que bonitinho. N fatorial com n mais 1 fatorial, aí você tem que lembrar o que é o fatorial.
é n mais 1 vezes n fatorial. Esse corta com esse. Xn corta com xn, fica só x, então aqui fica x sobre n mais 1. E se você pegar n suficientemente grande, como esse x está fixado, você vai conseguir deixar isso menor que um c menor que 1. Portanto, converge, absolutamente, beleza. Porra, isso aqui é a função exponencial, caralho. Isso aqui, esse número, é o e elevado a x. Você acabou de mostrar que existe a função exponencial. Para x igual a 1, esse e elevado a... essa coisa, quando você faz 1 sobre n fatorial com de n igual a 0 até infinito, isso é um número de Euler. É um puta negócio legal que você acabou de provar. Olha, essa série dá um número de Euler. E ele coloca como se... um exemplo, ele não menciona isso, tipo... Ele devia dar uma ênfase. Olha, você fez um negócio foda, cara. Tipo, presta atenção, esse exemplo é importante, você vai usar lá na frente. Não, tipo, ó... isso... Aí, assim... tipo... Não é ruim a coisa do Elon, mas se você não sabe o que você está fazendo, você vai deixar passar muita coisa. É tipo, sei lá, ir numa cidade turística sem guia. Vai rodar na mão dos caras, velho. Vão te vender água de coco por R$15. Você vai achar que tá no... Porra! Hã? Então... Esses testes de convergência são úteis, mas a gente vai evitar usar o máximo possível. Tá? Então, essa aqui é exponencial. Eu duvido, mas talvez até o fim da aula, sexta, eu mostro que essa função é contínua. Se a gente tivesse num ambiente onde, sei lá, eu pudesse falar para vocês também de... sequências de funções, limite de funções, convergência uniforme, essas coisas assim, teriam uns outros jeitos de ver que isso aqui é automaticamente contínuo. Mas dá para fazer isso usando pouca tecnologia, não tem problema. Mas de séries, de testes de séries de convergência, é isso, tá? Não quero me alongar muito. E agora a gente entra na reta final do conteúdo dessa segunda parte. Continuidade. Aí no texto, essa é a seção alguma coisa. Deixa eu ver. Não lembro de cabeça. É a seção 1.6. 1.6. É na página alguma coisa também. 139. Porra, eu escrevo, viu? Se serve de consolo, pelo menos eu separo entre o que é essencial e o que não é. Aí vocês podem pular um montão de coisa. Se fosse só o essencial, ia estar bem menos coisa. Mas, enfim. Continuidade. Do jeito que a gente aprende em cálculo. Não tirar o lápis do papel. Né? Isso não serve pra gente. Mas a gente... Acabou a água. A gente vai usar isso para chegar numa definição que serve. Porque se continuidade é não tirar o lápis do papel, descontinuidade é tirar o lápis do papel. Então vamos analisar esse caso. Então, ó, o que significa dizer que quando eu estava... calma aí. Ana, só pelo efeito dramático, volta e entra daqui 10 segundos. Pelo efeito dramático.
Por favor. Pode entrar, Ana. Oi. Bom dia. Bom dia. Oi, Ana, há quanto tempo? Ah, que massa. Olha só. Alguém desenhou um gráfico de uma função aqui na lousa. Você não viu esse gráfico sendo desenhado? Você não viu. E agora a gente pode dizer que definitivamente você não viu porque você entrou depois. Ótimo. Fica ainda mais real. Para desenhar esse gráfico azul aqui, a pessoa que desenhou, não sei se fui eu, será que ela tirou a mão da lousa em algum momento para desenhar esse negócio? Tipo, ela estava fazendo... Hã? Como que a gente consegue verificar isso? Por que você tem tanta certeza? Porque tá faltando uma parte. Tá faltando uma parte, mas como que a gente detecta? Não, tá certo, eu não tô... Aqui, ó, quando a gente não tá vendo o gráfico, a gente faz a conta, faz a derivada e a gente vê que isso aí não tem combustível por conta da derivada. Não é? Não, nem falei de derivada ainda, você tá usando um escanhão violento. Você está falando que o nosso cérebro tem várias camadas. A camada mais fundamental, a parte reptiliana do seu cérebro, quando olha para isso, ela sabe. Uma criança de 5 anos que chegar aqui nunca ouviu falar de derivada. Você chega lá, você pergunta pro pirralhinho, tirou o negócio daqui a pessoa tirou o pincel, vai falar que tirou. Mas por que tirou? Ela não vai meter uma de derivada, é um negócio mais simples. Tá faltando um pedaço, tudo bem, mas esse pedaço, que você está falando disso aqui, né? Tá faltando esse pedaço. Mas, por exemplo, se eu fizesse isso aqui agora, deixaria de ser função. Porque seria uma... Então, tem talvez um jeito... Agora pensa que a criança já está no ensino médio, não é mais uma criancinha assim. Talvez o que a gente percebe, aí eu vou ver se consigo enganar vocês. Aqui tá, digamos, se esse aqui é o Pzinho, aqui tá F do P. Vocês concordam que nesse intervalinho aqui, deixa eu fazer um pontilhado aqui para me ajudar. Nesse intervalinho, tinha que ter um pedaço, a parte que está faltando, que ela falou, meio que você detecta nesse intervalinho. E o que você percebe como uma falta, né? Se você pega um intervalinho em torno do P, você consegue encontrar um pontinho nesse intervalo, um pontinho xzinho aqui, um pontinho nesse intervalo, a imagem dele está aqui. E a imagem caiu fora desse intervalo. Então, o salto, a função ter um salto no ponto P, você identificou assim, existe um intervalo I aqui, e para esse intervalo aqui, eu consegui essa coisa, certo? Mas vocês concordam que se eu diminuir esse intervalinho aqui embaixo, esse J que eu peguei aqui, é muito importante que seja esse J? Se eu deixasse ele um pouco menor, a coisa ainda ia funcionar? Primeiro, se eu faço um negócio muito grande, se eu faço um negócio muito grande, tipo assim, eu consigo
Espera, deixa eu só ver como que era o outro desenho que eu tinha feito. Ah, tá. Depois eu volto para os casos que dão ruim. Deixa eu só fazer aqui. Pzinho. Aqui. Se eu diminuo esse intervalo azulzinho aqui embaixo, J, se eu diminuir, eu ainda vou conseguir encontrar um xzinho que está fora do I, a imagem. Concorda? Não? Se você diminuir o J, diminuindo J, ainda existe xzinho pertencente a J, tal que a F do xzinho não pertence ao I. Então, em algum sentido, eu consigo fazer... Se eu diminuo o J, esse X vai para onde? Se aproxima do P. Então, eu consigo pegar pontos tão próximos do P quanto eu quiser, tais que as imagens deles estão caindo fora do I. Então, ter um salto, existe um intervalo, tal que para todo J dá ruim. Tem um pontinho que escapa, tem um pontinho que não está fora de onde deveria estar. Então, existe um cara que faz isso. Aí vocês poderiam até perguntar assim, mas peraí, vamos investigar outros desenhos. Porque aqui, para a coisa funcionar, tem que ser, existe um I tal que para todo J isso acontece. Então, deixa eu fazer um outro desenho, não tão feliz quanto esse, um desenho assim. O gráfico da função. Aqui está o pontinho P. Vou ter que ficar... É melhor eu ficar com os pincéis todo o tempo. Aqui está a F do P. Eu vou pegar esse intervalão aqui, ó. Esse eu vou chamar de I. Agora, para esse intervalo, nota que, por exemplo, eu consigo, se eu pegar esse intervalo J em torno do P, eu consigo usar esse intervalo para detectar o salto. Ó, para esse intervalo eu consigo, se eu pego esse X aqui, a imagem dele caiu no intervalo. Se eu diminuo, não importa quanto eu diminuo o J, eu posso diminuir o J quanto eu quiser. Ainda está caindo aqui dentro. Então, aí eu pergunto para vocês, a função, pelo que vocês lembram do cálculo, essa função, ela é contínua? Não pode ser, né? Qual que é o problema? O I que eu peguei é grande demais. Se eu diminuir o I, se eu diminuo esse I um pouquinho, se ele agora ficar assim, ó, se agora ele ficar desse tanto, se for só isso aqui agora o mesmo comportamento que eu tinha antes, eu tenho agora. Não importa o intervalo que eu pegue aqui, vai ter, a imagem vai cair fora do intervalo.
Se eu diminuir esse J, eu ainda vou estar tendo coisas que vão estar caindo fora do intervalo. O intervalo aqui é só isso. O que está acontecendo? A descontinuidade, o salto, é uma coisa que você verifica com uma lupa. Às vezes a lupa que você pegou de primeira, você conseguiu ver que tinha o salto. Você verificou que isso aqui valia para todo J. Às vezes não. Às vezes o intervalo que você pegou não serve. Mas você pode pegar outro. Você pode tentar melhorar. Você olha mais de perto. Aí, às vezes, pode ser que, mesmo esse não funcionou, podia ser uma coisa que deu um saltinho assim, ó. Aí eu ia ter que pegar um I bem pequenininho para conseguir fazer essa coisa acontecer. O que seria a função não ter saltos? Seria eu dizer que isso aqui nunca acontece. Não vai ter um I, não existe um I tal que para todo J isso acontece. Vira o quê? Se não é verdade que existe um I tal que para todo J isso acontece, é porque para todo I existe um J para o qual o contrário acontece. E aí chega a definição de continuidade. Então, a definição de salto de gráfico, ela é informal. Ela é informal, mas ela dá certinho o que você precisa. Então, deixa eu escrever isso aqui direito agora. Oi? Não assalto, exatamente. Então, não, e se vocês olharem nas notas de aula, inclusive as notas de aula dessa parte toda, eu passei para Tamires, vocês peguem xerox com ela se vocês quiserem. Tá no Classroom também. Mas olha que bonitinho eu fiz no Inkscape. Tá uma gracinha esse desenho lá. Ó, ficou muito, muito fofinho. Mas então, ó, a discussão sugere que para uma função f, vamos colocar assim, de AB em R, há um salto em P pertencente a B se existe I contido em R, intervalo aberto, tal que f de P pertence a I, e para todo J contido em R, intervalo aberto, tal que P pertence a J, existe um X que pertence tanto a J quanto a AB, domínio da função, tal que f de x não pertence a I. Então, ter um salto significa que eu conseguir encontrar um intervalo que eu verifico isso. Que aí vai dar exatamente essa coisa de tá faltando um pedaço. É justamente essa coisa. Porque se não tem esse intervalo, significa que, ó, imagina agora que eu tenho um GeoGebra muito bom na cabeça de vocês. Então, se isso aqui não vale, peguei esse intervalo, então isso aqui não pode acontecer. Significa que, se isso aqui não acontece para esse intervalo, então é porque existe um J, existe uma região perto do P, tal que todo mundo está dentro dessa região. Se você diminui isso aqui agora, e eu ainda estou falando que não existe, eu ainda vou conseguir um cara menor, e com isso acontecendo, olha o que acontece. Esse desenho meio que vai subindo. Isso aqui não pode acontecer. O desenho do gráfico aqui vai ter que estar aqui dentro.
Mas para esse I não vale. Se eu diminuo o I, vai diminuir o J e ainda vou conseguir deixar o desenho aqui dentro. E nesse processo, eu meio que estou fechando o gráfico. Porque todo mundo vai... Quanto menor a região aqui, eu ainda consigo um cara menor que o gráfico está todo dentro desse pedaço. Então, eu estou enchendo de pontinhos. Conforme eu faço esse intervalo colapsar para esse ponto, eu meio que colapsei o gráfico e colei. Então, isso é mais ou menos um jeito intuitivo de mostrar por que a definição de continuidade vai ser do jeito que é. Então, a descontinuidade ela é via testemunha. Tem uma testemunha de que a coisa é descontínua. Vai ser um epsilon que faz a coisa, que vai verificar a coisa. Então, para não ser descontínua, é porque não tem testemunha. Ou seja, todo candidato a testemunha, todo intervalo ou todo epsilon, tem um cara que diz, olha, você não é testemunha. É tipo um jogo de truco. O cara quer falar que a função é descontínua. Chega lá e fala, truco. Aí você fala, mas a função é contínua 2, sei lá, tipo, é assim que... Então, a definição de continuidade se obtém com a negação da existência de salto. Então, ó, antes era existe e estou negando isso. Negação do existe é para todo. Para todo I contido em R, intervalo aberto, tal que F de P pertence a I. Antes era que para todo J, intervalo aberto, tal que isso aqui acontece, isso aqui acontece. Então, negação do para todo é existe. Então, para todo I existe um J contido em R, intervalo aberto, tal que P pertence a J. E aí, o que a gente queria era que existia um xzinho que está tanto no intervalo no J quanto no domínio da função, tal que o f de x não pertencia a B. Então, não existe. Então, a gente quer que para todo xzinho aqui, acontece o contrário. Para todo xzinho que pertence a J inter a B, f de x pertence a I. Então, isso é para chegar na definição. Agora, direitinho, a gente vai fazer um pouco mais geral. Definição. Seja x contido em R um subconjunto. E f de x em R uma função. Meio-dia. Diremos que f é contínua em P se para todo I contido em R, intervalo aberto com f de P pertencente a I, existir J contido em R, intervalo aberto, com P pertencente a J, e tal que
f de x pertence a i para todo x que pertence a x inter j. Isso é uma função ser contínua num ponto. Entendeu, Ana? Mais ou menos. Você está dizendo que tem um intervalo aqui, tem meio que isso não determina, então meio que ela é contínua, não é isso? Isso. Mas isso foi o que eu estava falando antes. Eu perguntei se você entendeu a definição que eu falei agora enquanto estava conversando. Desculpa, só que hoje eu estou meio sem paciência. Hã? Nessa parte, você está usando esse fato para provar esse. Não, eu não estou provando nada aqui. É uma definição. É uma definição. Mas você está usando o fato, tipo assim, você está usando, se não tem ninguém, então é contínuo, não é? Tipo, se não tem nenhuma testemunha para dizer que isso acontece. É para ser motivar a definição, exatamente. Não é isso, né? Tipo assim, se eu não tenho ninguém para negar, então é verdade. Isso, exatamente. Só que a diferença aqui agora é que eu estou pegando um subconjunto X qualquer, da reta. Eu não estou pegando necessariamente uma função dessa forma. É que assim é mais fácil de desenhar. Exercício. Essa definição é equivalente ao usual. Exercício. Mostre que f é contínua em P pertencente a X. Essa f desse jeito. C somente C, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que isso aqui menor que delta com x pertencente a x acarreta isso aqui acontecer. E não, por favor, não tentem pensar que é um exercício difícil, porque não é. Aqui, nessa definição, eu tenho para todo intervalo aberto que contém o FP. Se o FP está no intervalo aberto, então você consegue encontrar. Então, se isso aqui é verdade, então se o FP pertence a um intervalo aberto, então, em particular, eu consigo encontrar um epsilon tal que isso aqui acontece. Então, se isso acontece, eu consigo pegar um negócio assim, e se isso aqui acontece, eu consigo pegar um negócio assim. Então, supõe que a função é contínua nessa definição. Aí você quer mostrar que vale isso. Você quer mostrar que para todo epsilon existe um pipipi, popopó. Bom, mas se você quer mostrar que vale isso, e é para todo epsilon, então na ida, o que você faz? Você usa i como sendo f de x menos epsilon, f de x mais epsilon. Por que, professor, eu vou usar f de x menos epsilon porque é f de x mais epsilon? Não é para qualquer intervalo aberto que tem o f de p? Aqui era para ser f de p, perdão. É para qualquer intervalo aberto que tem um ponto. Isso aqui não é um intervalo que tem um ponto? É, então eu posso usar. Eu estou supondo que eu tenho vermelho. O vermelho me diz que existe um J, um intervalo que tem o P. Mas se o P pertence a um intervalo aberto, existe um delta. Tal que o P está nesse intervalo e esse intervalo está contínuo nesse outro. E eu não queria que existisse um delta tal que alguma coisa acontecesse? Pronto. Aqui eu vou e consigo o delta que eu quero e a coisa toda acontece. Para a volta, eu sei que a coisa é verdadeira para qualquer epsilon e eu ganho um delta. Quero provar que a coisa é verdadeira para qualquer intervalo. Mas se o f de p está no intervalo, tem um epsilon, tal que o f de p pertence a essa coisinha. Para esse epsilon, eu aplico a definição que eu tenho. A definição que eu tenho vai me dar um delta. Esse delta eu converto no intervalo, que vai ser o meu j. Acabou. É realmente um exercício só de tradução.
Não é um exercício para você gastar 50 minutos filosofando sobre como é, o que é para fazer. É meio que para você bater o olho e, tá, entendi, é equivalente, e segue a vida. E aí fica uma outra sugestão. Está no exercício, achei ele filosófico demais. Isso aqui é só para reinterpretar uma definição. Por que esse professor simplesmente não usa a definição igual ela, ou não sei o quê? Aceita o exercício e pula para frente. Se está difícil um exercício, pula. Não fique 5 horas tentando fazer um exercício. 5 horas você gasta para tentar resolver um problema de matemática em aberto. E você não vai resolver. Mas passar meia hora num exercício, pula. Senão até você vai ficar frustrado tentando fazer aquele exercício. Tudo bem, matemática não é para ser um TikTok, um poço de dopamina para você ficar feliz. Não é isso. Mas também não é para você se frustrar. Pula o exercício. Ainda não entendi. Pula, 1 hora vai chegar em algum que você sabe fazer. Depois você volta. Vê com um coleguinha, joga na internet, pergunta para o professor. Esse eu sei que não adianta. Não perguntam. Mas aí vai pulando. Tipo, se ficar tentando fazer, não, eu vou conseguir. É um desafio, é o brilho, eu tenho que ser capaz. Não. Enfim, não vai dar certo. Não. Assim, há professores que falam, não, você tem que conseguir fazer todos os exercícios sozinhos. Mas eu não acho que isso funciona para todo mundo. Para mim não funciona. Eu não consigo fazer todos os exercícios sozinhos. Mas eu consigo pegar uma solução e entender. Já é alguma coisa. Mas tá, então, definição de continuidade, essa aqui usando intervalo, essa aqui usando épsilons e deltas, elas são equivalentes. Meio que a gente olha aqui, tem a impressão que a gente ia ter que provar que as coisas são contínuas no braço de novo, usando a definição de continuidade. Só que eu já vou provar logo esse teorema aqui. E aí vai mostrar pra gente que a maioria das coisas braçais a gente já fez. Para x contido em R, f de x em R função e P pertencente a x são equivalentes. Você dizer que f é contínuo em P dois, você dizer que o limite de f de xd é f de P para qualquer rede xdzinho em xão, tal que o xd converge para P, é equivalente você dizer que o limite de f de xn, quando n vai para infinito, é f de P para qualquer sequência xn em xão, tal que o xn converge para P. Então, em outras palavras, a função ser contínua a ideia de função ser contínua é isso aqui. Se você tem isso, você passa f dos dois lados, a f entra. Então isso aqui fica assim.
Em resumo, ser contínuo é você comutar com o limite. O limite entra. Ou o limite sai. Depende de que lado você está olhando. Tá? Então, você fazer limite da f de uma coisa, se essas coisas estão indo para um pzinho, se essas coisas convergem para um pzinho, você faz a f dessas coisas, a f dessas coisas vai para f de coisinha. Isso é continuidade. Tá? A prova não é difícil, meio de 9. Para o 1 implica 2, a gente sabe que a função f é contínua em P, quer mostrar que essa redezinha converge para esse fpzinho. Então, para você mostrar que o limite dessa redezinha é esse f de pzinho, é engraçado falar f de pzinho, né? Parece que eu estou falando f de pzinho, que aí parece que é filho da putinha, né? Tipo. Mas é engraçado porque o diminutivo se aplica a quê? Ao filho? Enfim, tá. Tá. Ao filho ou à mãe, né? Mas enfim. Para mostrar que isso que acontece, a gente tem que mostrar que, dado qualquer intervalo aberto em torno disso, existe um momento a partir do qual os f estão dentro desse intervalo. Limite de coisa. Então, seja I contido em R, intervalo aberto, tal que f de P pertence a I. Gostaria que tivesse um momento tal que a coisa acontece, mas antes disso eu sei que a f é contínua em P. Portanto, existe um J contido em R, intervalo aberto, tal que Pzinho pertence a J. Então, o que está acontecendo? Aqui está R, aqui está R, aqui está P, aqui está F de P. E aí o F de Pzinho. Aí eu peguei um intervalinho em torno desse cara. Quero encontrar um momento a partir do qual os terminhos da rede que eu vou fazer vão cair todos dentro desse intervalo. O que eu encontrei é outra coisa. Eu encontrei um intervalinho J, tal que se xzinho pertencer a J inter xão, então f de x pertence a I. Eu encontrei um intervalinho, então, que qualquer pontinho xzinho que eu pegar aqui, que tiver no domínio da função, a imagem dele vai cair no intervalo. Isso eu consegui. Bom, só que agora eu tenho uma hipótese. Isso acontece. Então eu sei que a minha rede, a minha sequência está lá brincando, ela está andando no espaço, sou feliz, etc, etc. Aí entrou o pensamento intrusivo. Um momento, existe o D a partir do qual ela só vai pensar naquilo. Ela só vai estar no J. Então, como XD converge para X, converge para P, perdão. É P, converge para P. E J é aberto, existe um momento a partir do qual, se você pega qualquer coisa melhor que esse momento, o XDzinho pertence ao J. Então, as coisinhas vão estar todas caindo aqui dentro do J. Só que essas coisinhas que estão caindo dentro do J, elas também estão caindo no X, porque, por hipótese, a rede está no X. Então, a partir desse momento que eu descobri que eu estou pegando pontos que estão no intervalo J e no X. Mas sempre que eu pego alguém no J, no X e aplico a F, cai aonde? No I. Portanto,
Logo, f de xd pertence a j para todo dzinho menor que dzon. Ou seja, mostramos isso aqui. Alegria. Então, esse foi. 2 implica 3. Se é verdade que isso aqui acontece para toda a rede que converge, então é verdade para toda a sequência que converge. Automático. Toda sequência é uma rede. Se eu sei que vale para toda a rede, então em particular vale para toda a sequência. Agora vamos mostrar que 3 implica 1. Supõe que não. Então, 2 implica 3 automático. 3 implica 1 contrapositiva. Oi? Não entendi. Aqui? Eu estava fazendo a redezinha dançando na reta até que a partir de um certo momento está todo mundo no J. Isso, é porque ela não precisa ser crescente, né? Aí eu fiz ela alternando. Esse é o problema da mídia escrita. A mídia escrita, ela perde a questão do tempo em que você escreveu alguma coisa. Vocês assistiram Dexter? Não? Já? Tinha aquela coisa de tem o sangue na parede, o sangue veio primeiro assim ou veio assim? E aí com isso você consegue meio que às vezes descobrir quem é o assassino, sei lá. Tipo. Aquele seriado, pena que acabou uma merda, mas... Contrapositivo, vamos fazer um desenho, aí eu acabo a aula com esse teorema. Foi bastante coisa. Suponha que F não é contínua em P. Se ela não é contínua em P, se F não é contínua em P, então tem uma testemunha maldita dizendo que as coisas dão ruim, né? Então existe um I contido em R intervalo aberto, tal que F de P pertence a I, e não importa o intervalo que eu pegue aqui, dentro desse intervalo vai ter alguém que escapa, certo? Então, para todo J contido em R intervalo aberto, tal que P pertence a J, existe um X que pertence tanto a X1 quanto a J, tal que o F de X não pertence a I. Para tudo J. E aí agora a gente vai fazer aquele desenho que eu tentei fazer. Se é para todo J, para todo intervalo J, vocês concordam? Eu vou fazer bem fora de escala. Que nesse intervalo P menos 1, P mais 1, tem alguém aqui dentro que escapa? Acho que sim, né? Porque é para todo J, isso aqui é um dos J's possíveis. Tudo bem? Então, vou fazer esse ponto aqui. Tem algum ponto que vai cair fora. Pode ter vários, mas eu escolho um. Vou chamar esse cara de X0. F de X0. É para todo J. Deixa eu pegar um intervalo menor. Nesse intervalo também tem que ter um outro ponto. Não? Pode falar. Hã?
Não, mas o que aconteceu? Não vai falar. Ah, você está encrencando com o tamanho. Ó, desculpa. Tá. Mas o que eu ia falar... O que eu ia falar é que em aula de cálculo, análise, você só tem duas opções. Ou você faz a matemática certa e o desenho uma merda, ou você faz o desenho na régua, não sei o que, a parábola, alguma coisa assim, e a sua matemática é meio discutível. Tem uma professora, já aposentou, né? Então não tem problema falar mal dela. Aquela que deu cálculo 1 para vocês, olha. Que ela cobrava o gráfico bonitinho. Enfim. Pelo menos eu consegui disfarçar da outra coisa que aconteceu. Enfim. Diminuir o intervalo. Dane-se a escala. Consigo um outro ponto aqui. Vou chamar de x1. Esse x1 está um pouco mais pertinho do P, mas o que eu sei é que a imagem dele não está nesse intervalo. Ela pode cair aqui, por exemplo. Caiu fora. Concorda que se eu posso diminuir para ser P menos 1 sobre 4, P mais 1 sobre 4? Vou conseguir um pontinho x2 aqui. Pego um outro, o P menos 1 sobre 8, P mais 1 sobre 8. Posso conseguir um pontinho aqui. E cada vez mais eu estou com pontinhos cada vez mais próximos do P, que todos estão caindo fora desse intervalo. Desse jeito, xn converge para P. Porque para n suficientemente grande, eu sei que a partir de se eu quero mostrar que a distância é menor que qualquer coisinha, é só pegar um n grandão, tá, que eu fiz uma coisa bem coisinha, e ele vai estar bem pertinho. Então esses pontinhos estão se aproximando do P. Só que ao mesmo tempo, a imagem de todos os xn está caindo fora de um intervalo. Tchau. Está caindo fora de um intervalo. Então não tem, eles estão sempre caindo aqui, ó. Para a f de xn convergir para a f de P, eles têm que ficar cada vez mais próximos, mas eu estou deixando sempre fora. Então não converge para a f de P. Pode convergir para um outro ponto aqui, pode convergir para um outro ponto aqui, mas para o f de P não. Porque eu tomei cuidado de deixar ele sempre longe. O que a gente mostrou? Que não é verdade que para qualquer sequência que converge para o P, a f do xn converge para o f do P. A gente mostrou que tem uma sequência que converge para o P, mas a imagem dela não. Contrapositivo. Corolário disso, função polinomial é contínua. Porque a gente já sabe que soma de limite é limite da soma. A gente pode usar a propriedade operatória de limite para verificar se uma função é contínua ou não. E isso, eu eu supus que a f não é contínua, mostrei aqui. Então a gente pode usar, em vez de usar a definição própria de continuidade, a gente pode usar as propriedades que a gente já provou de limite, para ver que a função é contínua ou não, tá? Na próxima aula, então, a gente vai ver uns exemplos de função contínua, mostrar como as funções são contínuas, uns exemplozinhos assim. E topologia da reta, talvez. Estamos para jogo, mas é isso. Valeu, até sexta-feira. O que aconteceu? O X está consolidando. O X1 consolidou. O X consolidado não faria mais sentido consolidar. Quanto que é 1 sobre 2 elevado a 0? Então, 1 sobre 2 a n. Por isso. Não entendi. Não, tudo bem, não. Não, eu entendi que é brincadeira, mas a indexação implícita é essa. Mas da mesma forma, então por que no 1 sobre 4, tá vendo? Quando fosse no menos 1 sobre 8, você não ia encrencar que não é o x8.
Você sabia que era 1 sobre 2, você só está brincando com 0. Sai daqui, João.